O que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Educar para Prosperar. Esse podcast que é patrocinado pela Local Food e pela Escola Prospere. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui e a gente vai falar sobre histórias que tocam, a arte de encantar e deixar memórias na infância. Estou com ela, Sabrina. Tudo bom, Sabrina? Tudo, Cris. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho da Sabrina, do meu profissional, também do pessoal, que acaba sendo uma junção, né? Com certeza. A Sabrina é conhecida como Zuzu, né, Sabrina? E a gente vai falar hoje, quero resgatar com você, né, a importância da gente olhar para a infância e da gente cativar as histórias, né, como elas nos tocam. Você é uma profissional que eu vejo pelo seu trabalho, já tive a oportunidade de conhecer de perto, né, já esteve na minha casa, aniversário da minha filha, já esteve na Escola Prospere junto com os meus alunos. Então, se você esteve conosco, já é uma profissional preciosa. Eu falo que os adultos, eles são grandes responsáveis, né, pelo desenvolvimento das crianças. E além de desenvolver as crianças, né, acho que você toca elas de uma forma que às vezes cura, de repente, uma emoção, né, uma situação que está sendo desafiadora na infância. Mas conta um pouquinho pra gente, principalmente porque hoje você chegou aqui, a gente, né, debateu, vou de Zuzu, vou de Sabrina. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas duas pessoas, né? Quem é a Zuzu, quem é a Sabrina, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Certo. Bom, a Sabrina, sonhadora, né? A Sabrina, lógico que tem a essência, né? A Sabrina e a Zuzu são as mesmas pessoas, né? Mas a Zuzu, ela encanta ainda mais, né? Pela alegoria dela, né? Eu sou atriz também, né? Então, além de contadora de histórias, o início começou como atriz, né? Então, a felicidade que a tia Zuzu tem de estar ali, né, com as crianças, nas festas, nos eventos, né, e levando principalmente a contação de histórias que encanta, e como você falou, né, que cura, né, algumas vezes, não tem preço, né, você vê o brilho, né, do olhar das crianças, né, isso já é grandioso pra gente, que tanto profissional quanto pessoa, né? E muitas vezes acaba curando a gente também, né? Sim, com certeza. E como que surgiu essa ideia? Quero ser atriz, quero atuar, quero fazer artes cênicas, quero fazer teatro. Teve algum professor que te inspirou? Teve algum adulto, alguém na sua casa? Você tem alguém na sua família que já tá, né, nesse meio da arte? Como que foi? Então, no início, não. Né? Hoje em dia eu tenho uma irmã que, além de psicóloga, ela também é atriz. Mas no início de tudo, né, eu vim de uma família muito simples, né? Então a gente tinha que trabalhar muito cedo, né? Eu perdi o meu pai muito cedo. Então não tive muito incentivo na área do teatro. Mas eu sempre gostei de brincar, de imaginar, de fantasia, aquela criatividade, né? Inclusive, a minha família sempre falava muito, essa menina é muito aparecida. Porque eu sempre estava à frente de tudo. Era desfile, era professora, queria brincar, queria ser a professora para ensinar. Então, assim, eu acredito que já veio, né, desde lá de criança essa vontade, mas ainda não sabia o que era exatamente, né? Então, com o tempo se passando, como eu falei, né, fui trabalhar, fazendo outras coisas, mas meu primeiro emprego foi em escola, né, cuidava das crianças já, e aí eu trabalhava, né, numa empresa. E aí eu vi um anúncio no jornal, era recepcionista, eu vi um anúncio no jornal de teatro amador. E aí eu fui buscar, só que eu já tinha em torno de 23 anos, mais ou menos. Você trabalhava em escola, mas você fazia pedagogia, fez pedagogia? Não, eu cuidava do berçário. Cuidava das crianças, não cheguei a fazer pedagogia. Mas foi bem no comecinho, tinha 12 anos.
né, quando eu comecei. Então era meio que uma presença ali, marcava a presença, era uma escola de alguém conhecido, era alguém que você… Não, foi mesmo em busca de indicação. E aí eu cheguei na escola. Muito nova, né? Sim, e berçário ainda, né? Então eu já tinha esse cuidado com as crianças desde pequena, né? Então aí eu vi esse anúncio, né, no jornal, na recepção. E eu falei, nossa, vou ver como que funciona, né? E fui com a cara e coragem, sem experiência, sem nada. Já tinha uma idade já, né? Não era muito novinha, né? Então, e ali começou o início de tudo. Eu comecei a fazer o teatro amador. E aí eu fui buscar me profissionalizar. Eu falei, nossa, por que não? Né? E foi aqui na Escola Fego Camargo. Fui lá, fiz o teste, passei em uma das primeiras. Que legal. Né? E aí começou a trajetória. Aí chegou um momento que eu tive que escolher. Né? Trabalhava na empresa e estudava ao mesmo tempo. E precisa de estágio, né? Quando você está estudando. Sim. E aí eu tive que escolher. E agora? Né? Quem vai ser a Sabrina? Vai continuar a Sabrina ou vamos, né, pro Quem lado? é a nova versão da Sabrina? Né? E aí eu tive que escolher. Na época, né, tive apoio de uma pessoa que estava junto comigo, que é o pai do meu filho. E tive a coragem, né, e… Aí você começou a estudar e esse início dentro da casa das pessoas, fazendo festa, fazendo eventos, porque o teatro ele é algo mais institucional, Sim. né? Então a gente tem um público diferente, né? Fala um pouco desse início seu, né? Como a tia Zuzu, que está nas festas e eventos. Sim, eu participei de um projeto nesse processo quando eu estava estudando, né? Eu acabei me engravidando, né? Foi um pontapé também para ir pro lado infantil, que depois eu posso contar um pouquinho. E aí eu participei desse projeto Casa de Histórias, né? Que era um projeto de incentivo à leitura. E dentro desse projeto, né? Uma pessoa… Sempre a gente recebia excursões, né? E aí teve uma pessoa que me viu e falou: você não pode ir para minha escola para fazer uma apresentação? Falei, posso. Fui contratada, fui lá, apresentei. Ela gostou do trabalho, ela falou, nossa, você precisa mostrar para mais pessoas, você tem talento, né? No começo a gente não acredita muito, né? E eu falei, nossa, bacana. E as crianças, comecei a ficar conhecida pelas crianças e as crianças me convidavam. Tio, você não pode ir na minha festa? Né? Por que não? E aí acabou surgindo… O mundo te descobriu. Quantas vezes a gente tá ali simplesmente vivendo, exercendo o nosso trabalho, né? Ou algo que a gente acredita e que a gente gosta. E o mundo começa a sinalizar, olha Sim. como você é boa nisso. Né? Eu também quero, venha fazer parte Sim. desse trabalho. E né? quando é começo, né? Que a gente tava até conversando, né? Sobre o medo, né? O novo dá medo, Sim. né? Mas eu sempre fui muito corajosa, né? Curiosa e corajosa ao mesmo tempo. Então, falei, vamos lá, vamos começar, né? E era uma proposta diferente, né? Que nem você falou, né? A questão de ir apresentar um teatro, uma apresentação e você ir pra festa, né? Então, eu tive que reformular isso pra festa, pras crianças, qual história levar, o que contar nesse momento de diversão, né? Então, aí foi aonde iniciou. Aí já começou, terminava as histórias, depois brincava com a criançada. Um vai passando pro outro também, vai conhecendo mais o seu trabalho. Sim, né? às vezes na própria festa, né? O outro já vê, né? O cliente já vê. Quero na minha festa também. E sempre foi muita indicação, né? Então, do trabalho. Acho que esse é o melhor marketing nosso, né? É alguém que indica o nosso trabalho. Porque Sim. alguém que indica o nosso trabalho é alguém que viveu o nosso trabalho, que sentiu o significado e o valor que ele realmente tem na nossa vida. Né? E ele faz sentido para a pessoa de uma forma que ela quer que outras pessoas sintam também. Sim. Isso é tão legal, né, E Zuzu? uma confirmação pra gente também, uma confirmação, né? exatamente. Nossa, tô no caminho certo. Exatamente. E como que é para você a diferença entre entreter as crianças e animar, né? E encantar as crianças, envolver as crianças? Eu falo que as crianças, elas se envolvem em determinadas atividades quando elas são envolvidas por nós, né? Então, assim, às vezes uma mãe, por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer um bolo ou de cozinhar porque o meu filho toma o meu tempo, toma a minha atenção, não consigo deixar ele sozinho brincando. Mas e se eu envolver ele? E se eu pegar um banquinho, colocar ele ali, né? Então…
pedir para ele me ajudar a colocar os ingredientes no liquidificador. E assim a gente vai envolvendo e vai vivendo nessa maternidade. Então, existe essa diferença entre você entreter, né, uma criança e você envolver ela nas atividades. Como que é no seu trabalho? Então, o entretenimento, você falou uma coisa muito importante em questão da criança participar, né? Hoje meu filho já é de maior, mas eu sempre fiz muito isso com ele. Principalmente bolo, ele adorava fazer bolo. Então, punha lá o aventalzinho, né, a boininha de cozinheiro, ajudava, mexia, né? Porque a criança, ela gosta disso, né? E ao mesmo tempo, a afetividade, você tá ali naquele momento ali com seu filho, né? Então, assim, quando a criança, ela participa daquilo que a gente propõe para ela, a atenção é muito maior. Né, porque ela se sente importante também. Se sente importante, se sente capacitada. Tem umas crianças que têm medo, depois vão. E isso é muito gratificante também. Eu costumo falar, né, que quando eu inicio um trabalho e a criança tá ali, às vezes, fechada, não participa muito. E quando tá no final, ela tá ali numa alegria, participando, né? Então, assim, eu vejo muito assim, questão do entretenimento. Você vai lidar mais com a diversão, uma coisa mais descontraída. Você vai concentrar a criança ali por um período, né, como diversão, nada assim muito com foco, né? E o encantar, né, eu já trazendo para a contação de histórias, né, você vai além do entretenimento, né? Você mexe com as emoções, né, das crianças, te faz rir, te faz chorar, te faz, opa, aquilo ali eu já senti, né? Então, eu acho que você provoca algo ali, não só na criança, né, como o adulto também, né? Eu costumo falar a questão quando eu vou montar uma contação de histórias, primeiro ela me toca, né, para depois eu passar isso para as crianças, para os adultos, né? E acho que é igual acontece, como a gente falou na indicação da pessoa que conheceu o seu trabalho. Acontece também no coraçãozinho da criança, né? Ela sentiu o seu trabalho, ela foi entretida por você, primeiramente, mas aquilo tocou ela profundamente, de forma que ela vai querer contar para as pessoas, né? Ela vai gravar o seu nome, ela vai memorizar como aconteceu aquele evento, ela vai chegar em casa, de repente sua mãe estava na festa, o pai não estava, ela vai querer contar para o pai. Acontece eu percebo muito isso na minha filha, né? O que faz, o que entreter ela, ok, ela fica ali focada, ela assiste, legal. Mas o que toca profundamente ela quer ficar falando repetidas vezes sobre aquilo. E quando toca realmente a criança, é isso, ela vai repetir. E ela aprende uma lição também, né? Tem alguma história que você conta que marca muito as crianças? Olha, teve uma história que eu fiz uma turnê, antes da pandemia, eu fiz um trabalho com a Livraria Leitura, né, junto com algumas editoras. Eles forneciam os livros, né, e toda semana eu contava uma história dentro da livraria. E teve uma história que se chama Vazio, né, se eu não me engano, acho que é Ana Lenes, uma coisa assim, a autora. E trabalhou isso em mim primeiro, né? Porque eu perdi o meu pai muito nova, né? E aí me tocou primeiro. Como eu falei, né? Toca em nós primeiro. E aí eu falei assim, meu Deus. Se fez sentido pra mim, para as crianças vai fazer. Só que assim, como eu vou passar isso? Eu nunca tinha contado, né? Trabalho a perda, o luto, né? Aí, no caso, seria individual. E aí eu falei, como que eu vou passar isso pra criança? Eu sou muito espontânea, muito alegre, muito divertida. Como que eu vou passar esse momento, né, de tristeza, de vazio mesmo, né, pra criança? E aí eu fiquei alguns dias pensando como fazer, como retratar. Falei, não, é importante. Assim como eu acho que primeiro bateu em mim, né, digerir. Talvez. E aí eu não tenha recebido isso quando era criança. Sim. Né? Esse insight, esse aprendizado, tô recebendo hoje. E olha que importante, né? Eu passar isso adiante e como vai ser bom, porque algumas crianças não vão precisar chegar na fase adulta e ter que lidar com esse tema, né? Já vão aprender agora. Sim. Então assim, foi uma história que me tocou muito nesse sentido, né? Que me tocou muito profundamente. E quando foi contado a história, quando terminou, veio uma mãe
e uma criança falar comigo. Falou, tia Zuzu, eu não me lembro o nome da criança. Ela falou assim, ela queria te contar uma coisa. Ela perdeu, faz 4 dias, o animalzinho dela, o cachorrinho dela. Nossa! E ela sentiu tristeza, ela sentiu, mas ela entendeu que a história, né? Ela pode ter outro, não vai substituir, mas ela pode ter outras coisas que vai curar e ela, né, vai seguir em frente. Tem amigos, tem a família, né? Daí eu falei pra ela, é diferente, às vezes você perder um lápis, uma caneta, uma borracha, algo material, né? Agora, quando é seu interior, é muito mais profundo você trabalhar. Mas resolveu ali naquele momento. Eu ia perguntar isso pra você. Como as histórias ajudam as crianças a lidarem com as emoções? Sim. Né, Sabrina? Medos e situações da vida real. Aí a perda de um animal, por exemplo, né? Como isso machuca e às vezes os pais não sabem como trabalhar, como abordar, como falar. E eu até entendo as famílias, porque eu sempre falo para os pais, a gente sente também. Sim, né? E você não quer ver o seu filho sofrendo, você quer ver o seu filho bem. Né? Só que aí você precisa ser a base para o seu filho, a segurança, a palavra que conforta, o apoio, o incentivo, né? O encorajamento para ele. E a gente fica, às vezes, tanto nessa ansiedade de ajudar a criança, que a gente anula a emoção da criança. E a criança não pode viver aquela emoção, porque a gente fala, vai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos embora, né? Esquece isso, já passou, morreu, é coisa da vida, acontece. Mas não é simples assim, né? O que você pode deixar de dica para os pais, que eu acho que é muito importante, você que é contadora de histórias, eu vejo na escola, desafio simples, o desfraude, tirar uma chupeta, né, a hora da soneca. Então, assim, coisas básicas, cuidar da saúde, escovação, né, hábitos de higiene, hábitos de leitura. Então, como às vezes através do livro, né, através da contação mesmo de uma história, a gente consegue trazer essa criança, ela consegue expandir a sua mente, de forma que ela fale, nossa, realmente, se eu fizer isso, vai ser melhor para mim. Sim. Né? O que você dá de dica para esses pais que estão nos ouvindo? Você falando essa questão de a gente como mãe, né? Eu sou mãe também, então assim, a gente sempre quer ser forte, né? Para poder ajudar o filho. Mas nós também temos, que nem você falou, né? Nós também sentimos, nós também temos os nossos sentimentos, né? Então, é mostrar também para eles que vai ter momentos que a gente vai sofrer, a gente vai perder, a gente precisa chorar. Assim como a gente ri, a gente tá alegre, a gente vai ter os momentos de perda também, né? Então, mostrar isso para a criança, né? De uma forma que é óbvio que a gente vai tentar reverter, né? Esse momento, mas passar pelo luto, passar pela perda. Vamos chorar? Vamos chorar junto. Né? Então, em relação à história em si, a gente não pode só ser forte. A gente também tem que ter esse momento, né, com a criança e mostrar para ela e deixar muito claro que vai passar. É uma fase, é um momento, é uma dificuldade e lá na frente, né, os obstáculos, as dificuldades virão. Sim, com né? certeza. Então, na infância é que a gente que a criança ela vai absorver isso na infância para lá na frente saber, como você falou, saber lidar como adulto. É difícil a gente ajudar uma criança quando a gente não consegue se ajudar, né? Isso que você falou traz muito isso, essa fala de que se eu não busco ajuda para mim, como eu vou me fortalecer para oferecer para o meu filho? Então, Sim. basicamente aquele que quer tampar o sol com a peneira é porque não está tampando da sua própria vida. E daí quer tampar o da criança também. Sim. Né? Então, busquem ajuda, né? Eu acho importante a gente buscar ajuda. O que você indica? Vocês têm algum livro que você indique? Quanto tempo de leitura junto com as crianças? Você era uma mãe que lia bastante para o seu filho? Contava bastante história para ele? E como que era? Sim, tem esse livro, né, que é O Vazio, que é excepcional quando eu, né, contei. Nessa linha eu não conheço muito. Você se inspira mais nas leituras para criar as apresentações. Sim,
E o meu filho, nossa, ele sempre amou, né? Que nem ele até brinca comigo hoje em dia. Ele fala, mãe, você ainda continua contando, né? Então não vai se cessar, né? Continua. Mas ele gostava muito de histórias, né? Então ele tinha um purificador, né? A gente tinha um purificador de ar no quarto. Que acendia a luz, né? E aí teve uma noite, ele falou, mãe, conta história. Conto. Aí comecei a contar, e ele falou assim, mãe, mas eu queria uma história diferente, um pouco de aventura. Aí eu falei, nossa, você tá vendo aquele purificador ali? Eu acho que é a nave dos extraterrestres. E aí começou, e aí… Nossa, aí ele também ajudava a contar a história, que nem eu falei pra você, né? De envolver a criança. E daí ele já começava a criar na mente dele, vai cair no meio do quarto. E aí virava uma aventura dentro do quarto. Às vezes eu falava, em vez de dormir, acordava, né? Porque despertava, né, em vez de dormir. Então, assim, ele cresceu, né, ele levava no Sesc, né, tem muitas histórias, tinha o ambiente lá, né, interativo também. Então, assim, e ele todos os dias pegava, às vezes, os livros e as crianças, assim, elas se interessam pelas imagens também, né, às vezes você tá contando, às vezes você tá ali lendo, deixa eu ver, o que tá acontecendo? Aí, né, você tem que mostrar, né, então, são várias técnicas, né, que a gente vai usando, mas eu gostava muito de criar junto com ele, para ele despertar a imaginação, a criatividade dele. Isso é legal também, né, Sabrina? A gente entender que não precisa de muito, sim, né, pra gente entrar na imaginação da criança, estimular a criatividade dela, né, trazer ela. Eu falo que muitas vezes, né, a gente tem desafios com as crianças que às vezes a gente quer resolver no sermão, né, na briga, né, naquele diálogo mais autoritário, enquanto que se a gente conta uma historinha, né, olha, a história do suco verde, por exemplo, você sabia que o Hulk toma o suco verde, por isso que o Hulk fica verde, é verde e tal, né? A criança vai ter uma curiosidade de experimentar, né? É óbvio que ela vai crescendo e ela vai entendendo que o mundo, né, da fantasia… Sim. Fica muita coisa na fantasia, sim, né? Mas precisa, né, passar. Mas precisa, né, passar por isso. E assim, como que você vê nessa família, esses pais que estão presentes contando histórias, né, que estão presentes no lúdico, na criatividade, no brincar, até mesmo nos momentos que você vai nos eventos, nas casas, né? Você repara a diferença entre uma família e outra? Tem mãe que gosta de assistir, mãe que não, né? Ah, não, já contratei, a Sabrina tá aí, tia Zuzu resolve tudo, eu vou lá. Como que é? É bem diversificado, né? Você falando da questão do suco verde, até me lembrou um momento, né, que eu dei teatro, né, para pro fundamental, e aí quando a sala tava tudo aquele auê, né, todo mundo, e aí entrava a atriz, né, aí teve um momento que, e eu falando, né, gente, vamos começar a aula, vamos começar, e eles lá, daqui a pouquinho veio a bruxa, né, aí a voz da bruxa, todo mundo voltou. A sala parou, todos os alunos disciplinados. Então eu falei assim, tia, o que é isso? Falei, a bruxa vai chegar, porque vocês, né, não estão focando aqui na aula, né? Então é muito divertido. Então sempre era muito divertido, né? Mas indo, né, pra essa questão das famílias, a gente sente, né, bastante diferença, né? Tem festa que a gente vai fazer que os pais brincam juntos, a família entra na brincadeira, né, participa, canta, né, então, principalmente nas contações de histórias, as minhas contações, elas são muito, principalmente para festa, né, como eu falei, teve que adaptar para a festa, né, então é muito dinâmico, é participativo, eu levo os instrumentos, canto música, então tem, principalmente os momentos de cantigas de roda, que remete lá, aquele resgate dos pais. Até o pai quer brincar, né? Vai brincar. Eu falo, tem pai que quer fazer a tarefa da criança, porque parece que ele se realiza fazendo a tarefa. Isso é importante. Calma, a criança tá aprendendo a ler e escrever, vai fazer a tarefa errada mesmo, deixa errar. Não, fico preocupada. Aí fala, não, mas não fiz. Daí você vê que a letra não é da criança, né? Então, os pais participam bastante. Sim, tem bastante participação. Eu até costumo falar, às vezes, na hora da contação de histórias, tem aquele, né, que hoje em dia as redes sociais, né, tá muito presente. Então, agora não é hora
de celular, de tablet, vamos deixar do lado. Você fala isso quando você vai fazer a apresentação? Sim, aí até os pais já, né, se tem alguns ali que já estão, opa, vamos prestar atenção no que vai acontecer ali, né, então para poder ter aquele momento mesmo ali para aproveitar, né, vai ter o tempo de jogar, o tempo de, né, de uma forma, usar de uma forma positiva, né, então a gente até tem um projeto com meus parceiros lá, né, que é a Gisele da Ludic Art, né, que é o contar e brincar, né? Então a gente resgata. Então, às vezes tem crianças que a gente vai fazer recreação na festa, não sabe brincar de uma amarelinha. Tinha criança que não conhecia o bambolê. Nossa. Né? Então, às vezes vai dos pais, né, trazer isso pro mundo da criança também. Que nem você falou, vamos brincar ali, vamos curtir junto, vamos participar ali daquele momento, né? Mas também acontece, né, alguns episódios que não, vai lá, tia Zuzu, concentra a criançada lá, faz o seu trabalho, mas e tá tudo bem também, né? Porque o nosso foco principal é atingir as crianças, né? É óbvio que quando o adulto também participa, é gratificante pra gente, né? Mas também tem momentos, né, individuais, tem os momentos atípicos, né, de festa. Hoje em dia as festas são muito feitas assim, só com as crianças, né, então… hoje em dia é mais, né, reúne a turma da escola, da sala de aula, né, tirou um pouco os adultos, né, e tá realmente mais as crianças. Mas acho que fica legal, porque foca ali nas crianças, né. O adulto também não tem aquele monte de convidados adultos para dar atenção, né. Sim, e acaba participando, aí é o momento da participação maior dos pais. Com os filhos. Isso é bem bacana mesmo. E as crianças costumam ir até você, gostam de te abraçar, né? Quer conversar. Os pais costumam mandar alguma mensagem depois, agradecem. Como que é? Sim, nossa, eu senti muito com isso na época da pandemia, né? Que a gente não podia ter, né? Eu sou muito afetuosa, eu sou muito de abraçar, de beijar, né? Então, no período de pandemia, a gente teve que ter esse afastamento. E mesmo assim, às vezes acontecia a gente de máscara, né? Quando foi voltando aos poucos, né? O abraçar, e eles mandam mensagem. Tem uns, tia, dá seu telefone. E eu adoro, eu dou meu telefone. Às vezes, pede pra mamãe, porque às vezes a criança não tem o telefone, mas pega da mãe, né? Então, pergunta pra mamãe se pode. A própria criança já quer pegar o seu contato pra passar pros pais. Então, assim, eles vêm… Nossa, muito… o retorno é gratificante nesse sentido de abraçar tia Zuzu e tia Zuzu, né? Então, eles vêm sempre, né, ao encontro da tia Zuzu, né, então, e os pais também, né, e às vezes os pais mandam também, tia Zuzu, fulano quer mandar, pode, né, então eu faço visitação também, né, em dezembro, com Papai Noel, eu vou de Azuzuende. Tem os meus personagens. E você tem os parceiros também, né? Isso, e aí tem algumas famílias, algumas crianças que já tem anos que a gente participa, que eles vão mandando o ano inteiro, tia Zuzu, eu quero ganhar isso. Você avisa o Papai Noel? Tia Zuzu, sempre. Aí, tia Zuzu, estão atormentando você. Não, imagina, não atormenta nada, pode deixar. E eu vou retribuindo, vou conversando, e eles adoram, né? Então, a gente se encanta também. Não tem como não se encantar, porque né? Acho que é uma troca, né? E pelo olhinho deles brilhando ali, conectados, a gente já sente. Sim, não tem preço. Afeto. Eu falo, gente, trabalhar com criança é a coisa mais maravilhosa que existe nesse mundo. E o que eles levam, né, depois das contações de história, do brincar? Como que é essa criança, quando ela chegou e quando ela tá indo embora, o que ela leva da Sabrina, o que ela leva da Zuzu profissional? Eu acho que primeiro alegria, né? Eu brinco com as crianças, eu falo que brincar é coisa séria, né? Vamos brincar? Vamos. Tia, mas por que você não gosta de brincar? Né? Então, é trazer a criança para aquele mundo, para aquele momento que muitas vezes se perde. Né? Às vezes por a convivência, às vezes a família não tem muita criança, né? Às vezes até pelas redes sociais, né? Não tem esse momento, né? de atenção para a criança, né? Então, principalmente da história, né? Então, aquele momento que, como você falou, né? Você tá contando a história, tá resolvendo, de repente, uma situação ali,
né? E tá tudo bem acontecer, né? De sentir. Então, leva esse encantamento, leva muitas vezes a cura, né? A diversão, a alegria, né? Eu acho que um pouquinho de cada coisa ali, né? E a gente leva também, a gente aprende muito, né? Com as crianças também. Com certeza. Então, teve algum desafio na sua carreira? Alguma situação que foi desafiadora para você? O reconhecimento da arte no Brasil, né? Você tentou dar alguns voos e não conseguiu? Ou você já está no projeto que você queria? Ou tem novidades? Fala mais do seu trabalho pra gente. Eu vi que você trabalha com mais pessoas. Sim. Né? Então, você é uma empreendedora, isso? Também. Virou uma empreendedora. Agora um pouquinho Começou fazendo um trabalho em escola, depois foi para recreação, viu a oportunidade de entrar no teatro, né? Foi para um foco de contação de história, mas também trabalha com personagens. Sim. Né? E agora está com uma equipe. Eu costumo falar que a minha vida sempre foi um desafio. Mas um desafio bom, positivo, né? Porque eu sempre tive que fazer muitas escolhas, né? Como eu falei no início, né? Eu trabalhava, né? Como eu falei, vim de uma família simples. Na época, a minha mãe falava, não, você tem que ter registro na carteira, né? Porque já vem, né, lá de trás, né? A criação, né? Não, tem que trabalhar, tem que ter registro. E era muito aberto, né? Vai ter que correr atrás, né? Então, na pandemia foi um desafio muito grande, porque eu tive que me reinventar, né? E como eu crio muitos personagens, né? E às vezes o cliente pede algo específico, né? Até tem uma personagem que é a Aquarela, né? Que ela foi criada na pandemia. Porque nós, no ramo de festa, ficou 100%, né? Então, tive que me reinventar e criei a Aquarela para uma cliente que a filha ia fazer 15 anos, então teve que não teve festa, teve que cancelar. Era um aniversário de 15 anos. Isso, então teve que cancelar, porque não teve festa, por causa de pandemia, tudo. E ela já estava tudo programado e tiveram que cancelar a festa e reinventar. Aí eu falei, Zuzu, o que você pode fazer? Aí vai a Zuzu, né? Aí eu criei a Aquarela. Que é uma personagem toda colorida, que a menina, ela gostava, né, da música Aquarela também. E aí eu, junto com um amigo meu, que é o Tomás Moreira, que ele é cantor, compositor, a gente preparou a música para ela, teve algumas cartinhas da família, e aí a gente colocou na frente da casa e fez uma apresentação para ela. E aí os pais, né, a família entregou um presente. E aí eu fui lendo as cartas, ele tocando a música. Aí fez uma apresentação, tipo uma serenata. Então tem a Pirulete, inclusive tem o livro, né, mostra pra gente. Aqui, ó, o livrinho da tia Zuzu, colorindo com a tia Zuzu. Que legal. Teve uma primeira versão, que é onde teve alguns desenhos aleatórios, né? E aí depois, o Alexandre Moraes, que ele é caricaturista, né? Ele falou assim, Zuzu, por que não fazer um seu, né? E aí eu falei, vamos lá. Daí ele foi e fez, né? Inclusive tem tem a tia Zuzu aqui. E tem a personagem que é a Pirulete também, que foi criada, né? Uma personagem foi criada, uma menina de 1 ano, que fez o Circo Rosa. E ela queria algo diferente. E aí eu criei a Pirulete, que ela é toda uma tonalidade rosa escuro com claro e cheio de pirulitos, de balas, com baleiro colorido. Então, assim, a gente vai criando de acordo com os personagens. Isso. Então, aí tem os meus parceiros, né? Que agora a gente trabalha com... A gente tem um projeto muito bonito com a Sicredi, né? Que a gente roda todo o estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, falando sobre educação financeira, né? Então, a Gisele, que é da Ludic Art, né? Que tem o Contar e Brincar. O Alessandro Ferreira. Eu já quero essa contação de história aí. Nós temos projeto de educação financeira na próxima. Olha, que bacana. E com certeza vai ser bem bacana para as crianças. Então, assim, né, no geral, assim, sempre... foi muito desafiador e eu teve uma época que eu trabalhava no projeto, né, de incentivo à leitura Casa de Histórias, e aí teve mudanças, né, de prefeito, aí fechou o projeto, e aí fui para a escola, fiquei 1 ano e meio,
né, dando aula de teatro. E aí, só que daí chegou um momento que eu falei, não é isso ainda que eu quero. Gosto de escola, gosto de estar próximo das crianças, mas aí foi onde eu investi na Tia Zuzu. Falei, não é isso que eu quero. Quero mais. Então, foi aonde eu escolhi de coragem, novo, mais uma vez. Mais uma vez. E fui com a Tia Zuzu, daí fiz panfleto, fui pras escolas. E aí já era um pouco conhecida, né, por causa da contação de histórias. E graças a Deus, respeito, honro meus pais, minha família, né, essa mentalidade de querer que seja CLT, carteira registrada, mas eu vou não um pouquinho fácil, além. Mas a gente sente, existe alguma coisa que você faz que te inspira? Né? Porque um contador de história, um autor, um escritor, né? Uma pessoa da arte, tem que ter. Como que é? Que momento é esse? Eu falo assim que a arte é um chamado, né? Às vezes a pessoa fala, é dom, não é um chamado. As crianças, não tem outro no relacionamento com as crianças? Com as crianças, essa troca que tem, que nem você falou, sabe? Deles virem ao encontro, de ter o retorno ali da contação de histórias, do olhinho brilhando, depois do retorno que eles têm de te abraçar, de beijar, de falar da história, de contar a história, de passar isso pra frente, sabe? Chegar, às vezes os pais não estão juntos, mas de ir lá contar pro pai, e o pai, né? Os pais virem falar, nossa, Tia Zuzu, não para de falar de você. Sempre um incentivo. Sempre um incentivo. Então, e o meu filho, né? O meu filho, ele foi o incentivo maior para eu estar na área infantil. Porque quando eu fiquei grávida dele, eu estava estudando ainda teatro, né? E não fazia nada infantil. Então, eu costumo falar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, assim, ele sempre foi minha inspiração. E eu vivenciei tudo isso com ele antes, né? Como eu falei, de estar ali, de cozinhar com ele, de brincar com ele. Aprendia na teoria, praticava em casa com o filho primeiro e depois… E aí foi o pontapé pra eu quero… É o infantil que eu quero seguir, é o infantil que eu quero. Que legal. E aí eu fui buscando, fazendo curso de contação de histórias, né? Muito bacana. A infância é feita de histórias, né, Sabrina? Sim. E as histórias contadas, vividas, lembradas. Eu falo que a infância é um solo que a gente pisa a vida toda. E como é importante, principalmente nessa era de velocidade que a gente tá, né? Tudo muito rápido, é conexão, né, com o mundo todo, é o tempo todo muitas notícias, né? Sim. Eu percebo que às vezes alguém vem contar algo que aconteceu, que tá acontecendo na verdade no mundo, e se você fala, não tô sabendo. Como assim? Tipo, você nem… Eu fiquei 2 dias sem entrar na rede social, falei, deixa eu fazer um detox aqui no feriado da Páscoa. Falei, vou fazer um detox, tô precisando, porque eu sinto às vezes, sabe? Falo, nossa, eu preciso fazer uma pausa, eu preciso desconectar um pouquinho. Aí, até pra isso, pra eu focar na minha filha, no meu filho, né? Tem a minha casa, meus gatinhos, minhas coisas. No feriado, eu falei, exato, a gente. Falei, vou fazer uma faxina em casa, vou cuidar. E aí, que você volta, a pessoa até assusta, né? Que ela fala, você não tá sabendo? Tipo, peraí. Como assim? Você vive, né? Mas é muito importante a gente ter essas pausas e a gente olhar pra dentro, né? Eu acho que a história tem muito esse poder, né? Você vai num teatro, né? Você assiste uma apresentação, você escuta uma história. O storytelling, por exemplo, é algo que… tá aí no marketing, né? Todo vapor. Por quê? Porque é a história que atrai a sua atenção. Né? Aprender. Exatamente. Então, queria que você deixasse o seu Instagram, né? Para as pessoas conectarem mais com você. Que você deixasse uma mensagem final para as famílias, né? Pai, mãe, tias que estão aqui, que estão assistindo, acompanhando. E conhecendo um pouco mais o seu trabalho também. Certo. Bom, meu arroba é @Tia Zuzu Produções Artísticas. E a minha mensagem final é nutrir, né, as crianças emocionalmente, né? Ter esses momentos, como a gente falou, de afetividade, né, de carinho, de amor. Eu sempre costumo falar muito pro meu filho. Quando você for fazer algo, faça com amor, faça de verdade. Né? Então, quando estiver com as crianças, com seus filhos, com seus sobrinhos, seus netos, né? Esteja
de verdade, esteja com amor, tenha tempo de qualidade, né, com essas crianças, para que lá na frente, né, eles sejam mais confiantes, resilientes, né, nos desafios, né, que forem tomar, né, e firmar a questão, né, de brincar é coisa séria, né. Inclusive tem uma fala que a gente tem nesse Contar e Brincar, que é, deixa eu ver, que é a narradora que fala, que é a Fernanda Ventura, maravilhosa também. Ela fala, né, a gente não envelhece, a gente não para de brincar porque envelhece, a gente envelhece porque para de brincar. Maravilhoso isso. Então, é isso, né, a gente sempre cuidar, né, das crianças que estão ao nosso redor, né, mas também cuidar da nossa criança. Né? Muito bom. Eu acho que é isso. Essa palavra, né, também nutrir, né, o quanto a gente fala de nutrição para o corpo, né, mas e a nutrição dos nossos relacionamentos com os nossos filhos e com as nossas crianças? Né, a gente está falando muito e está muito em evidências, crianças dando muito trabalho na escola, na rua, em casa, entre amigos, socialização, né, dificuldade de aprendizagem, mas como que nós estamos nutrindo para ajudá-las? Né? O que, que junto, a gente está né? fazendo junto, exatamente. Junto. Né? Às vezes a gente está disputando, né? Ou o pai fazendo de um jeito, a mãe fazendo de outro, né? Disputando com a escola querendo mostrar um caminho, o pai achando que é o outro, né? E assim a gente vai se distanciando cada vez mais ao invés de aproximar. Sim. A escola, ela complementa, né? A afetividade, vem ali de casa. Com certeza. Né? Lógico que não vai vir pronto, né? Mas a escola, ela acaba completando. Ela não tem, né, que fazer esse papel, né? Ela tem, mas ela não tem. Ela é uma soma, né? Uma junção. Né? Você está dividindo a sua responsabilidade, né, com a escola. Mas eu falo que a escola é a extensão da nossa casa, né? E é por isso que precisa ser uma escolha muito bem feita, porque ali as pessoas precisam falar a mesma língua que você. Sim, né? Se identificar com isso, né? Exatamente. Quero agradecer a sua presença. Muito, muito obrigada. Quero aproveitar para deixar um presente para você. Que lindo. Da Padaria Americana. Uma cesta de café da manhã. Tá tudo fresquinho, tudo gostoso para você comer com tanto carinho. Um cafezinho. Que delícia. Também uma camiseta do TPM. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cris, a oportunidade, né, de estar aqui, podendo compartilhar esses momentos muito importantes, né? Não só nossos, mas das crianças também, né? E também gostaria de entregar o colorinho da Tia Zuzu autografado aqui para você. Adorei. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Tá muito fofo. Tem que colorir com a Tia Zuzu, hein? Exatamente. Muito bom. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Agradecemos a todos vocês por estarem aqui. Curtam, compartilhem e sejam sempre bem-vindos. Afinal de contas, é educando que a gente prospera. Tchau, tchau. Beijo, Zuzu.